Na mensagem anterior, prometemos que voltaríamos na sequência, mostrando a reação, o comportamento das pessoas que serão condenadas diante do juiz no juízo final. Imagine comigo Jesus assentado no trono, as multidões diante dele, aquelas pessoas que não conheceram a Deus, nem obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por isso estarão ali para serem julgadas, e a razão da condenação é porque a luz veio ao mundo e esses amaram mais as trevas, mais o pecado do que a luz ou o próprio Jesus. Como será que essas pessoas se comportarão? Será que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto? Será que nós temos resposta a esta pergunta? Como as demais, em todas elas nós temos respostas suficiente e muito clara na palavra de Deus. Repito mais uma vez, a Bíblia é a fonte verdadeira de informação dos céus sobre Deus, sobre os seus pensamentos e sobre o passado, presente e futuro. Ele deixou tudo escrito para nós, é só examinarmos a sua palavra escrita. Portanto, vamos ver nessa mensagem a reação, como os condenados e julgados se comportarão diante do trono de Deus. Vamos lá. No passado, segundo a Bíblia Sagrada, essas mesmas pessoas julgaram e condenaram Jesus. Você conhece a história da condenação de Jesus. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Jesus estava sendo condenado à morte de cruz pelos pecados deles, eles tomaram uma decisão. Você imagina Jesus ali sendo condenado pelo pecado deles e eles tomando uma decisão. Não foi uma decisão para receber Jesus como Senhor e Salvador, não foi uma decisão de pedir perdão pelo erro que cometeram, de colocar nele uma coroa de espinhos, uma cruz sobre os seus ombros, fazer arrastá-la até o Gólgota e ali estar cravando numa cruz. Não foi essa decisão que eles tomaram. Eles tomaram uma decisão totalmente diferente porque suas mentes estavam entenebrecidas. Seus entendimentos estavam fechados, corações duros e afastados de Deus. Embora tão perto do Salvador, mas eles tomaram uma decisão totalmente contrária àquilo que a Bíblia pede que façamos. Quem disse para nós esta decisão, quem escreveu sobre a decisão deles, foi o evangelista Lucas, o servo do Senhor. No capítulo 23, versos 18 e 23, diz o seguinte: toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com este Jesus, o Cristo, e solta-nos Barrabás, o criminoso, o perturbador da ordem pública. Naquele momento houve um silêncio. O governador Pôncio Pilatos se levanta e diz de Jesus: mas que mal fez ele? Nenhum mal ele fez. Vamos castigá-lo e soltá-lo. Eles não atenderam. Pelo contrário, a Bíblia diz, mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Crucifica-o, crucifica-o. E a Bíblia diz que os seus gritos e os gritos dos principais, dos sacerdotes, dos líderes religiosos da época, redobraram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Eles pediram a condenação de Jesus. E a condenação era morte e morte de cruz. Lamentavelmente, eles tomaram uma decisão. Diante disto, Pilatos o entrega Jesus para ser crucificado. E crucificaram o Senhor Jesus. Na cruz do centro, de um lado e de outro, dois malfeitores. Ou seja, um malfeitor de cada lado. Jesus estava na cruz do centro. A principal pessoa a ser odiada, julgada, escarnecida,
era Jesus. Ele era o alvo de todo o ódio do povo naquela época. Barrabás, o ladrão, o criminoso, não. Ele estava agora solto, livre, para continuar cometendo os seus crimes. É assim a escolha do mundo. Sim, ainda continua sendo assim, acreditando ou não. Há pessoas que tomam esta decisão diante de uma sábia escolha que deve ser feita. E agora, é a nossa pergunta. Diante do juiz, como se comportarão? Lá naquela época, estavam julgando, mas aqui, agora, eles estão sendo julgados por aquele a quem eles julgaram. Não é complicado? Jesus morreu, foi sepultado, 3 dias após, ele levantou da sepultura e Lucas escreveu em Atos capítulo 17 que Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e disto ele deu certeza, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou, ele ascendeu-se ao céu, ele está sentado à destra de Deus, ele está intercedendo por nós, ele está torcendo por nós durante o tempo da graça, para que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador e o recebamos em nosso coração, como Zaqueu, em Lucas 19, versículos 10, ou seja, no capítulo 19 de Atos, aliás, de Lucas, é a conversão de Zaqueu, como também Paulo, no capítulo 9 de Atos, recebendo Jesus como Salvador, como carcereiro de Filipos, no capítulo 16 de Atos, como milhares deles fizeram no capítulo 3 de Atos. Você já o fez? Você já o recebeu como Salvador? Ou continua do lado da multidão daqueles que pedem a crucificação de Cristo? De maneira passiva, de maneira honesta, de maneira cívica, mas Jesus do lado de fora do seu coração, do lado de fora da sua casa, do lado de fora da sua família, é também fazer parte dessa multidão de maneira conivente. Portanto, aqueles e estes de hoje estarão diante do julgamento e eles se comportarão de maneira como réus e julgados por aquele a quem um dia eles julgaram. Não é no mínimo estranho o que a Bíblia Sagrada fala nas palavras do próprio Jesus, ele deixou registrado para nós, para o nosso aviso. No capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse. Jesus está apontando para o tempo escatológico, para o tempo do julgamento, para o tempo final. Ele disse: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora veja a segunda parte do verso. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Sabe o que significa isto? Aqueles que cravaram Jesus na cruz, aqueles que atravessaram o corpo de Jesus através de uma espada fria na cruz, de onde saiu água e sangue, estes mesmos estarão lá. Ah, pastor, mas eles já morreram. Não importa. A Bíblia diz que eles ressuscitarão um dia. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. Foi o texto que lemos aqui de maneira minuciosa. Eles ressuscitarão. Seu espírito sairá do inferno, a sua alma, ou seja, o seu corpo sairá da sepultura, e eles estarão outra vez vivos como antes, como naquele tempo do julgamento, e eles se lembrarão daquele momento, daquele ato de julgamento terrível diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eles estão sendo julgados por aqueles que um dia eles julgaram. Portanto, disse Jesus com todas as palavras, em alto e bom som: até mesmo aqueles que me traspassaram me verão, sentado no trono para julgá-los. E aí continua o texto:
e todas as tribos da terra, todos os povos da terra, todas as nações da terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, querido, a questão é muito séria. Já tens tomado uma decisão recebendo publicamente Jesus como Senhor e Salvador. Do contrário, publicamente será julgado e condenado ao lago de fogo. É duro dizer isto? Sim, é muito duro. Mas é muito melhor que se diga isto agora, que se ouça isto agora, que se saiba disto agora, do que naquele dia. Porque hoje há arrependimento, mas lá não. Lá o tempo passou. Lá apenas haverá condenação eterna. Minha oração, meu querido amigo, que me ouves, meu desejo é que o seu coração seja aberto agora para Jesus, que você e sua família receba dele a total e verdadeira justificação pelo sangue de Cristo, pela sua morte, sepultamento e ressurreição. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça. Obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela obra do Senhor na pessoa de Jesus. Abençoa as pessoas que estão me assistindo. Deus, derrama a graça do conhecimento, a graça do discernimento, a graça do temor, a graça da conversão, a graça da decisão pública por receber Jesus como Salvador pessoal. Esta é minha oração no nome de Jesus, o nosso grande e amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.